começamos hoje o programa Conversa de Botequim de uma maneira diferente. Começamos logo com música. Aqui ao meu lado, Carlos Zenz, multi-instrumentista, compositor, produtor cultural, figura humana das mais conhecidas no Rio Grande do Norte, com alcance nacional. Já se apresentou em muito lugar, muito estado fora do país. Vamos conversar sobre tudo isso. Lembrando que o programa Conversa de Botequim, toda sexta-feira, às 17h30, ao vivo no Bardalos Comida e Arte, em funcionamento, um programa de entrevistas num bar em funcionamento. E lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho com assistente de produção e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Quem quiser vir para Bardalos ainda pode vir, tem mesa aqui ainda, você interage com o programa e quem quiser fazer perguntas, comentários, pitacos, palpites, críticas, sugestões, você entra em contato no próprio comentário do Facebook, onde o programa está sendo transmitido. E vai ter muita conversa, muito bate-papo. Carlos Zenz, uma alegria tê-lo aqui. Prazer é meu, cara, porque esse mês, o mês de dezembro, aqui em Natal, para os artistas é um período melhor, assim, né? Porque tem os editais acontecem na cidade, e os artistas estão todos ocupados, né? E eu também estou numa correria boa, né? Junta tudo e dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo. Agradeço por ter aceitado o convite. Você tem show daqui a pouco? Tenho, lá no Marralila, 20 horas, com o Choro da Terra. Pronto, então você assiste o programa e quem quiser ir para o Marralila, assiste também ao vivo. Isso, Marralila, que fica ali pertinho da UFRN, Marralila Café e Arte. Carlinhos, tem eu tenho 500 perguntas para lhe fazer. A primeira só pode ser a seguinte: como começou a música na sua vida? É algo de infância? Você é de família musical? É um dom? Como é que começou o Carlos Zenz e a música? Rapaz, eu estava antes até conversando com você, porque eu nunca pensei em ser músico. Eu não tinha ideia do que era viver da música, né? Que é uma tarefa muito diferente de quando eu fui brincar com a música, assim, os meus amigos lá de Santo Reis, né? Que faziam os instrumentos, era uma brincadeira que depois virou uma coisa séria. Quando eu me vi, eu estava dentro. Mas realmente o que eu mais assim percebi é que a música era um deleite para mim. Sair até um pouco daquela rotina que tinha lá em casa. Mamãe trabalhava, então ela vivia sempre trabalhando, né? Sim. E a gente ficava brincando na rua, né? Mas tinha instrumentos musicais na casa, Tinha não. Tinha não? Como eu lhe disse, eram meus amigos que faziam. Sim. Porque meus amigos ali de Santo Reis e Rocas eram todos filhos de pescador. Então eles faziam as redes de pescar e também tinha uns que faziam até barcos, dos botes ali para pescar aqui no Canto Mangue, né? E aí eles tinham habilidade também de marcenaria e faziam os violões feitos de madeira. E aí a gente ia brincar, né? Aí a música eu acabei descobrindo assim, para você se tornar, para chegar ao que eu fui para a escola de música, né? Ganhei uma bolsa de estudo. E depois eu comecei assim a deslumbrar o som, né? Tocando aquelas músicas assim, aí eu esquecia um bocado de coisa. Até de levar uma pizza de mamãe eu esquecia. Porque a gente só vivia fugindo para ir tomar banho de praia lá ali na Praia do Forte. Aí a gente esperava quase umas 12 horas para enxugar o calção para não chegar em casa molhado. Que a mamãe dizia, você foi para a praia, né? Vai apanhar. Nossa Senhora. Mas, Carlinhos, assim, quando é que o primeiro instrumento que você tocou foi flauta? Flauta doce. Flauta doce. Com que idade? Acho que eram uns 10 anos. 10 anos? Era. Que eu lembro que eu comecei a ajudar a mamãe, que era empregada, e aí eu lembro que eu juntei umas graninhas e eu lembro que eu comprei, até hoje, eu sou muito amigo dele, que era o pai dele, que tinha uma loja ali na Doutor Barata, musical Som e Luz, do Gustavo, que hoje tem lá na Prudente Moraes, né? Mas eu comprei lá, né? Uma flauta, era uma flauta Erg, né? Doce, mas eu também já tinha feito uma bateria de lata que eu acompanhava as batucadas lá na tela, lá na rua 4 de outubro, ali vindo pela São Sebastião, que quem estava lá era Zé Martins, Xuxa, que era o professor de karatê, aí rolava uma batucada retada lá. Muito bom.
E aí eu fui descobrindo, assim, nunca assim, pensando Sim. profissionalmente, era uma brincadeira, né? Mas, Carlinhos, aí quando chegou a juventude, 15, 16, chegando aos 18, como era a sua relação com a música? A música começou a ficar mais séria? Ficou por causa dos festivais da Universidade Federal. Quando eu estava lá, né, eu participei, por exemplo, eu entrei em 81 na escola de música, que era ali por trás do Palácio Esporte, e os festivais começaram ali entre 82 e 83. Teve o Festival 10 anos, né, que era em Mossoró, que eu participei já e conheci Pedro Mendes, Cleudo Freire, o Sueldo. Aí tinha os meninos que eram lá da universidade, que era... Aí a gente, naquele tempo, tinha uma coisa assim que parecia que todo mundo era meio hippie, né? Aí todo mundo que tocava acabava se juntando, tipo os Novos Baianos. Sim. Aí assim, para um festival, aí todo mundo tocava com todo mundo. Aí quando ganhava, eu fui com Pedro Mendes e uma cantora, Cristina Velasco, que ela foi Miss, né, tal, aí era uma galega bonita, né? Cristiane Velasco. Cristiane, você lembra, bicho? Cristiane Velasco. Que Ela faz show semanalmente no Sans. Pois bem, depois eu fiquei pensando que era ela, porque naquele tempo... E ela foi a sensação, aí os meninos tudo encantado com aquela galega e tal. E aí eu fui tocar com ela e depois encontrei outro pessoal, né, lá da escola de música, era Luiz Carlos Bulhões, tudo em Mossoró. Aí a gente ganhou, eu acabei ganhando um festival com a turma que se juntou, que era uma música chamada até Mutirão, até muito engraçado. Que sabe quem participou? A esposa de Fernando Mineiro, Lavínia. Até hoje, quando eu encontro com ela, nós ganhamos um festival. Viu? Nossa! É coisa incrível. Mas assim, não era uma coisa assim profissional, né? Era uma coisa... E como começou o profissionalismo? Quando é que você passou a ganhar dinheiro com música, Carlos? Justamente quando eu estava na escola de música, que aí eu comecei a estudar, comecei a tocar em casamento, né? Tinha aquelas gravações na TV universitária que era aqui na Rio Branco, né? Aqui onde era o prédio do IF. Então eu comecei a despontar, né? Então já comecei a tocar com Pedro Mendes na noite de Natal, era no Boca da Noite, ou ali tinha antigamente ali que ficava na Jundiaí, tinha lá ali na praia de Arias Pretas, tinha o Boteco, né? Que era o auge, era Pedro Mendes. Aí aqueles shows, por exemplo, Tinta Viva, que foi um dos primeiros shows com Sueldo e Pedro Mendes, eu estava lá. E depois veio também os projetos Pixinguinha, de 83 por ali, que eu participei com Pedro Mendes e com Lucinha Lira. Aí comecei a tocar com Lucinha, que era um grupo chamado Som Cristal, que era João Franklin, era Plentes Bulhões, era Fábio Fernandes, contrabaixo, o Fernando Botelho, Ferrinho na bateria, o Wycliffe. Aí eu era assim, era o mais novo, assim, mais tímido, cabelo black power. Eu pintava meu cabelo assim com garfo, né? Tempo bom. Sobre isso tudo, a gente vai falar sobre shows, vai falar sobre Natal, mas em relação a CD, você tem 7 ou 8 CDs? São 7 meus independentes e mais um que foi do Alto de Natal, feito pela Prefeitura em 2007. Que a trilha sonora é sua, sim. Aí como é que foi o processo de começar a gravar? Seus CDs são maravilhosos. Primeiramente, como é que começou? Eu comecei a gravar em São Paulo. Que aí eu tive uma saída de 86, fui morar em São Paulo, ganhei uma bolsa e fui estudar na escola... Sim, você foi com a bolsa? Com a bolsa de estudo na Escola Municipal de Música de São Paulo, né? E fiquei lá 3 anos. Os cursos antigamente era um curso muito longo, né? Era 6 anos, às vezes até 9 anos, era infinito, né? Sim. E aí depois eu fiz vestibular lá, aí nesse período eu comecei já a compor. Foi o meu momento de produção, que foi do primeiro, foi o Potiguara. Eu comecei a gravar numa fita de rolo ainda lá em São Paulo, que eu tocava na noite lá em São Paulo, aí encontrei com Jorge Macedo, que era um guitarrista, né, que tocava com Alcatéia, Jorge Banda, né, que a gente também conhecia, tocava já aqui com ele.
Ele foi para São Paulo, morar em Campinas, aí eu encontrei com ele, entrei numa banda com ele, um quarteto, e toquei muito e já comecei a compor, aí comecei a gravar o primeiro disco em São Paulo. E isso era em fita cassete ainda, que eu vendia as fitas, eu gravava e reproduzia num gravador de duas pistas e vendia. Aí depois, quando eu vim para cá, em 95, já de volta, eu já me preparei aqui, comecei a gravar em CD o Potiguara. Pronto, aí gravei, aí fui, inscrevi para o Pixinguinha aqui via Fundação Zé Augusto, passei, e aí fui e voltei para São Paulo em 97, casei com a Antônia, né, porque ela, eu acho que ela deve estar assistindo lá em Americana. Ela tá lá em Americana, tá interior de São Paulo. Americana, que eu vou para lá agora, dia 29. Maravilha. Aí comecei a tocar assim nos movimentos da luta antimanicomial lá em São Paulo, aí eu vendia tudo isso e já fui com CD, que eu fui fazer o Pixinguinha em 97, com Nelson Sargento, indicado a Fundação Nelson Zé Sargento, Augusto. um dos maiores sambistas da história do Brasil. E não tem o reconhecimento que merece, era inclusive. um dos mangueirense, fundador da Mangueira, né? Ele com o Cartola. Né? Autor de Agoniza, mas não morre. Entende? Então, nesse período, fiz a turnê de Goiânia até o norte, o centro-oeste e o norte do Brasil, né? Com o Nelson Sargento. Que maravilha. Com o CD Potiguara. Aí o Potiguara abriu assim o caminho, né? Entrei no Pixinguinha, fui indicado para o Jô Soares nesse mesmo período, é por isso que eu fui para São Paulo, que ele ainda era do SBT, né? Só que eu não fiz porque eu nesse mesmo período, eu fui para Pixinguinha e eu conversei com a produção se eu podia voltar. Eu não tinha muita experiência. Quando a gente não tem experiência, era melhor que eu tivesse feito o Jô Soares e depois pegava um ônibus e ia para Goiânia, né? Mas a gente não tem experiência. Aí depois eu ia fazer o Metrópolis também, aí fiz o Viola Minha Viola, tudo por causa do CD Potiguara. E como é que foi esse contato? Você fez o Viola Minha Viola, que é a Inesita Barroso, o Senhor Brasil com o Rolando Boldrin, que é... Já foi nos anos 2000. Mas como é que foi esses contatos? Cara, assim, qual é a experiência que você tem dessas pessoas que são icônicas? Veja só, eu nunca tive produtor, certo? Olha aí. Era. Porque é o seguinte, não era que eu não queria, mas era porque eu não sei o que danado que eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, assim, muito simpática. Você é legal. Mas eu não atraio, assim... Acho que as pessoas acham que eu sou a pessoa mais fácil de lidar. Mas aí o que é que eu fazia? Como eu não tinha produtor, aí eu ficava procurando entender o negócio. Aí pegava os meus CDs, e lá em São Paulo, nesse período de 87, eu disse, Antônio, vamos ver se a gente consegue fazer um lançamento aqui em São Paulo. Aí eu fui e procurei um cara, não sei como foi que eu cheguei a ele, que ele foi produtor de Zé Cabaleiro, ele é até baiano, não sei o que, Santana é o nome dele. Que ele tinha feito a produção do Chico César e do Zé Cabaleiro. Sim. Que aí eu fui até ele, cheguei até ele marcou lá numa casa de show chamado Pícolis, lá na Vila Madalena. Foi aí onde aí é o seguinte, então minhas produções eram assim, ele disse, cara, o valor é tanto, você me dá esse dinheiro, eu preciso de 50 CDs para me jogar em todas as TVs de São Paulo. E aí eu fui, aí caí na TV Cultura, certo? Aí eu fui conhecido, eu fui divulgar o CD, né? Como ele entrou na TV Cultura, então eu doido assim, aí eu entrei mesmo, fui pro Viola Minha Viola, o Metrópolis. Que o disco era um disco instrumental, né? Só tinha uma música cantada, então ele era muito atraente, assim. Que ele foi... teve uma... Depois eu entreguei a Danilo Caymmi, ele escreveu um comentário muito positivo, que depois na segunda edição eu já coloquei, né? E ele foi abrindo caminhos, agora foi assim, na raça. Sim. E depois eu ia pessoalmente, eu estava em São Paulo, então eu pegava assim um envelope... Eu ia lá, a produção do Seu Brasil, eu chegava lá, botava lá no envelope, estava passando por perto, que eu morava em Pirituba, que era perto da TV Cultura, né, lá, né? Lá na Água Fria, eu acho. Então aí eu ia deixar assim como uma pessoa comum, deixava lá olha,
entrega aí lá na portaria, e os caras deixaram, quando de repente, aí fui fazer a Rádio Cultura, mas era tudo assim, só Jesus sabia. Aí eu tocava também, fiz a TV Gazeta, e foi uma onda assim. E eu também era da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista, isso também acho que abria também, sabe? Porque o pessoal ouvia, e eu com essa coisa bem nordestina, tocando frevo, baião na flauta, né? Com a minha formação que eu tinha, que eu tenho muito orgulho de ter sido aluno do Ócio de Simões, que é o pai de Sandro, que foi do Quinteto Violado, né? Então eu peguei toda essa vertente nordestina, né? Que maravilha. Aí foi massa. Carlinhos, você falou de Inesita Barroso, Rolando Boldrin, falou de Nelson Sargento, tem muitas outras pessoas que... Tem. Quais são as lembranças que você tem? Tem algum que foi Tem. desagradável, foi arrogante? Tem o contrário, tem uns que lhe surpreenderam, tem história engraçada? Tem. Fala um pouquinho. A Inesita, eu acabei depois conhecendo ela, que eu acabei indo trabalhar em Franco da Rocha, numa prefeitura, uma das primeiras prefeituras petistas, porque eu participava do movimento da luta antimanicomial e a gente fazia muito ações na Assembleia, na Câmara dos Vereadores em São Paulo, né? Então eu conheci muito músico, muito político, e aí eu acabei indo, eu fui deixar um material, assim, essa coisa, né, no corpo a corpo. O prefeito que também participava era Muricy, o nome dele. Ele disse, Carlos, vai deixar um material seu lá na prefeitura? Eu fui de trem, peguei o trem ali, eu morava, nessa época eu estava morando na Zona Leste, em São Mateus, né? Aí peguei, fui para Penha, da Penha fui direto, que o trem ia até Franco da Rocha, né? Aí cheguei lá, fui deixar, né? Aí quando ele viu meu currículo, ele disse, Carlos, rapaz, nós estamos precisando de um cara como você. Eu disse, pra quê? Para você ser um assessor de cultura. Eu disse, não, meu amigo, eu não tenho dom para isso, não. É isso. Eu vim tocar. Eu disse, não. Aí, mas com isso acabei aceitando 8 meses, aí eu conheci mais a Inesita, que foi fazer um show lá, e ela sempre, ela era uma folclorista, né? Então quando ela viu meu disco, que tinha frevo, tinha baião, tal, aí ela pirou, né? Tanto que ela fez assim uma apresentação maravilhosa. Eu fui 2 vezes lá, né? E aí, em São Paulo tinha muitas casas de cultura já. E eu fazia também, deixar material, oficina. E eu pegava carona com a Inesita, cara. Porque ela tinha uma caravana. E ela sempre gostava de uma cachaçinha. Ela morava em Santana, a gente atravessava a cidade assim. Então eu vinha conversando, ela é sempre muito simpática. Agora o Nelson Sargento eu conheci no Pixinguinha. Sim. E ele era um cara assim, da velha guarda, né? Então eu lembro que ele me salvou de uma... Porque a gente tinha elenco, ele tinha um grupo de samba bem jovem, né? Sim. Que era a família Reutemann, de samba, lá do Rio de Janeiro, que foi nessa turnê. Aí os meninos eram tudo bonitão, assim, de Botafogo, assim, parecia Chico Buarque. Quando eles chegavam nas cidades assim, as meninas ficavam loucas, aí eu ficava de escanteio, aí o Nelson chamou a atenção deles, olha, não menospreze esse garoto, porque não foi à toa que ele veio aqui pro Pixinguinha, viu? Esse pessoal que é de sopro conhece, viu? Aí eu achava legal porque ele me acolheu assim, de forma... E eu nunca tive, porque eu faço o que eu gosto, né? E quando eu estou assim fazendo isso, eu sou o cara mais feliz do mundo, se não tiver nenhuma paranoia na cabeça. Nossa! Carlinhos, você falou, por exemplo, você comentou aí uma maneira simpática que Inesita Barroso gostava da cachaçinha. Você, eu sei que gosta também de uma cachaçinha. Eu tomo só uns golinhos. Pronto, mas assim, e outras pessoas, outros cantores, assim, célebres? Alguma história engraçada que aconteceu? Quando eu trabalhei em Franco da Rocha, cara, é incrível. Sabe quem morava também naquela área ali que eles chamam ali da zona oeste, né, de São Paulo? Sim. Era Zequete, ainda era vivo. Nossa. Ele ia muito lá em Franco da Rocha, né? Então, e assim, esse pessoal quando vê um cara assim, eu ainda não era esse compositor, eu estava ainda embrionário, entendeu?
Então, eu imagino se eu fosse hoje, né? Porque hoje eu tenho 8 CDs e todos disponíveis, né? Então, isso desperta. Muita gente vê, né, nossos trabalhos. Então, eu era apenas assim, um instrumentista que tinha me formado e tocava em trabalhos instrumentais, né? Então, mas o pessoal me recebia bem assim, porque me via muito como flautista e dizia, você... E eu sempre gostei do choro, do frevo, né? Dessa flauta brasileira. Então, o pessoal ficava encantado. Eu entrava no meio, né? Eu dei canja com a Anastácia, até quando ela veio fazer o show naquela agricultura popular, familiar lá no Centro de Convenções, sim, que ela fez, eu fui lá, né? Eu dei uma canja porque eu era da Secretaria de Cultura, né? Então eu tinha acesso. Então aí o pessoal, Carlinhos, vai lá, e esse pessoal é simpático. Eu entrava mesmo e tocava flauta, né? Tocando, né? Então assim, sempre fui bem recebido fui sempre um cara muito simpático, né? Eu não sou ranzinza, não quero ser ranzinza. Você é simpatia em pessoa. E o pessoal aqui vai corroborar isso. Olha, os comentários aqui. Marluce Souza, que maravilha, show. Valeu, Marluce. José Delfino, olha aí, que ótimo. Valeu, Delfino. Delfino é médico, nós figuraça. Armando Pereira Souza, vai com tudo, meu maestro. Vamos fazer uma pausa aqui. Professor Armando é da Oficina Livre de Música. Isso. Vocês vão realizar uma caminhada ao luar lá em Nova Parnamirim. Isso, praticamente do lado da minha rua, onde eu moro. Vai ser amanhã, sábado, né? Dia 17. É amanhã já? É, dia 17. Nossa. Amanhã eu vou estar no show do Caçoar de 10 horas da manhã e depois, de tardezinho, eu já vou pra lá, né? Pronto. E ele vai tocar comigo hoje lá no Marralila. Olha aí, ele vai substituir o Rafael Almeida. Pronto, um abraço pro professor Armando. E vale a pena seguir a Oficina Livre de Música, que é um projeto maravilhoso. Que é uma escola de música. É um dos apoiadores aí do Caçoar, né? Isso. E aí a gente vai falar sobre o show do Caçoar, né? Com certeza. Valeu, professor Armando. E vamos divulgar a caminhada, né? Caminhada musical de amanhã. Isso. Jarita Real, Jarita. Eita, Jarita, nossa. Atendei. Artista maravilhoso, Carlinhos Zente, você é show. Olha aí. Eu até achei legal que ela estava no aniversário de Cris Ribeiro. Sim. E aí eu beijei os peitos dela, né? Foi. Ela estava com um vestido maravilhoso, bem brilhante. Aí eu dei um beijo, assim, eu tenho assim, um carinho por Jarita, né? E ela também, assim, eu fiquei muito feliz, assim, né? Isso, um beijo pra Jarita. Jarita é uma drag queen conhecida, que apresenta junto com Shakira o desfile das Kingas, né? É top. Um dos momentos mais alegres no carnaval. Irã Barreto, eita, grande Carlinhos. Irã Barreto é um dos melhores e maiores compositores. Cara, eu tenho admirado assim, a trajetória de Irã, que está fazendo assim, um caminho muito legal assim, de parcerias com grandes compositores, né, do pessoal do Ceará, Limério, Zé Cabaleiro. Então isso é jogo de cintura, né? Isso. Capacidade de aglutinação e ao mesmo tempo bom. Talento, né? Irã já foi entrevistado aqui, o programa de Irã também foi muito bom, rendeu, quase que a gente não saía daqui, né, Raquel? O programa deu 1h40. Outro cantor e compositor que eu adoro, Geraldinho Carvalho, diretamente de Brasília. Que maravilha assistir esse bate-papo. Salve, Carlinhos Zente, parabéns ao programa, beijão, Geraldinho. Quando o Geraldinho vier para Natal, não escapa aqui no próximo o Geraldinho, as nossas carreiras é o seguinte, como a gente não tem produtor, aí vai na tora, né? Aí eu tenho um amigo que é um irmão lá em Brasília, que é o Ivan Nunes. Ele é de Brejinho e ele mora em Brasília, trabalhou 30 anos na serigrafia do Senado. Aí tornou-se meu fã. Aí uma vez eu fui para Brasília num projeto do SESC que chamava Vira Vida, que era um projeto social pelo SESI, né? Fui 3 vezes, aí encontrava, né? Levei uns CDs, eles foram lá no hotel, aí a gente sempre escapava para tomar uma boinha que tem
Uma cachaça muito boa, boinha, que eu tomei tanto que fiquei meio groguinho, né? Aí, mas ele acabou me arrumando uma entrevista na TV Senado, cara. Que maravilha! Foi no chamado Momento Cultural. Aí foi massa, aí arranjei. Foi a primeira vez, aí eu já comecei a ficar esperto, que eu ia viajar no domingo. Esse Carlinho, a tua entrevista eu consegui para segunda. Isso não tem problema, eu vou cancelar vou mudar a data. Consegui pelo celular. Aí, deixa comigo. Se fosse, por isso que eu digo, né, que hoje em dia a gente tem mais vivência, Sim, né? claro. Aí fiz a entrevista, foi maravilhosa, porque eu falei daqui do Rio Grande do Norte, minhas influências de Canguaretama do meu pai, toquei músicas belas, assim, e saí no jornal do Senado, né? E é engraçado, quando eu estava viajando, os políticos viajavam sempre na terça. Aí foi no dia que eu viajei, coincidentemente. Aí a senador, governador, aí o pessoal, o que você vai fazer em Brasília? Eu vou participar do congresso do Vira Vida, pelo SESI, que a gente ia fazer uma apresentação com os meninos no Mané Garrincha. E depois vou fazer uma entrevista na TV Senado. Aí o pessoal viu, né? Isso tudo, nada de política. Aí o pessoal adorou, né? Parecia assim que eu estava indo com uma passagem de um senador. Eu disse, não era não. Era do projeto social, né? Muito bom. Muito belo, assim. Muito bom, Carlinhos. A gente... Pode falar, desculpa. Não. A gente vai ter música que o pessoal em casa deve estar pensando, não vai ter música não, mas é só registrar. Shows hoje no Bardalos. Vai ter... o Choro da Terra... aqui no Bardalos, 19 horas... Não, a gente vai falar. 19 horas, Walter Nazário convida Casa Suja. Certo. Que bacana! E às 21 horas, Rodolfo Amaral. São shows do Festival da Meladinha. Isso. Com entrada gratuita, e o Festival da Meladinha tá rodando aqui. Justamente. Tá ficando difícil vir com beco e manter o fígado. É verdade, meu irmão. Mas tem que tomar muito chá de boldo com noz moscada. O segredo é esse, É esse. Boldo com noz moscada. Porque eu chego em casa, assim, aí eu fico bem sereno, né? Porque senão, coitadinho do fígado, né? Eu gostei. Anotei aqui mentalmente. É muito boldo bom, com noz moscada. E você pega são aquelas que você rala assim no ralo. Não fica apimentado, não? Não. É beleza pura. Então. Aí você fica inteiro. Se não ficar legal, você toma um Doflex e tá ótimo. Vou seguir seu conselho, que você tem experiência nesse assunto. Vamos à música agora, Carlinhos. A música que você quiser. Eu me lembrei, quando eu fui lá para a TV Senado, né, no programa, que é uma parceria de um grande poeta que está fora, já está no andar de cima, que é o Zé Lucas de Barros, que eu amo essa música, Panela de Mel, né? Timbaúba dos Batistas, fibra do sertão fiel, Timbaúba dos Clementes, minha panela de mel. Teus currais acordam cedo, ao romper da madrugada, quando as vacas sonolentas, cochilando na malhada, despejam leite nos baldes pra fazer queijo e coalhada. Pra voar pra Timbaúba, meu coração criou asa. Ai que cheiro apetitoso, de carne assada na brasa. E quanto gostinho bom, de linguiça feita em casa. Timbaúba dos panelas, pra te ver de longe eu venho. O trabalho é teu emblema, a bondade é teu desenho. Paladar de queijo gordo, panela de mel de engenho. Muito bom, Carlinhos Zenz. Olha, música linda. Essa música é um poema, né, do Zé Lucas, e ele fez em homenagem a Timbaúba dos Batistas, que é onde nasceu Elinho e Julião, né? Sim. E era uma festa que acontecia em Caicó e reunia as famílias dos Panelas, dos Clementes, obrigado, Ricardo, os Torres, né? E todos eram chamados Panelas, né? Sim. Por causa de uma história que eles cultivavam
mel, e um dia que o avô ia levando a panela de uma casa assim, pertinho assim, tipo, na zona rural, ele se engalhou naqueles arame. Aí a panela de mel derramou, né? Aí por isso que ele fez essa música. Nossa! É incrível. Vou falar um pouquinho aqui sobre equipes operadoras para deixar você molhar o bico, Certo. beber um pouquinho e comer queijo. Come queijo? A milanesa? Não? Não vou querer não. Vai querer não? Não, não. Então tá bom. Mas eu tô gostando. Calma aí que eu chego. Tranquilo. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agro, assistente de produção Ananda Carvalho, apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que a gente tem o apoio da Anoreg, Adurne Sindicato, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Agradecer muita gente bacana aqui no Bardal, os empresários Carlos Fernandes, Carlos Eduardo Fernandes Amorim, perdão, grande abraço. Muita gente bacana aqui, e Diane França, militante e escritora, já esteve aqui, já saiu. As bandas já estão chegando, muita gente bacana. Vamos mais música? Vamos. Vamos. Eu te falei de uma história de uma menina que... Essa coisa da internet, né? Como ela... A gente não tem noção dessa... Que nossa música... A gente está sendo vista toda hora, né? E eu faço muito trabalho nas escolas, né? Minha música, ela é assim uma música que é muito trabalhada nas escolas, né? E uma dessa é a Flor Xanana, que é um símbolo da cidade de Natal, né? E uma menina, aluninha aí, achou no YouTube, ela mandou assim, entrou no meu zap e ela disse: olha, eu sou aluna, não vou dizer o nome dela, né? Sim. Mas eu achei uma música sua no YouTube, eu gostei muito, é a Flor Xanana, né? Aí eu disse: poxa, que bom, e eu quero ver se você vem na minha escola. Eu vou falar com a diretora, quer dizer, eu não sei nem se a diretora sabia, né? Aí eu disse: ótimo, mas não é para esse ano não, né? Porque esse ano eu tô assim, cheio de coisa. Pode ser pro ano que vem, né? Pode. Aí ela disse que depois começou a olhar. Essa sua música, ela é sua mesmo? Eu disse: é. Ela é um símbolo da cidade de Natal, né? Ela disse: eu já vi também. Ela disse: você tem muitas músicas, essas músicas são suas mesmo? Eu disse: não. Tem uma grande parte que é minha, mas eu tenho algumas músicas com parceiros que eu pus música em letras, né, de poetas, e músicas também que são conhecidas nacionalmente, né? Mas a maioria é minha. Aí ela pegou e disse assim: pois eu adorei as suas músicas e me sinto orgulhosa, porque eu e meu pai e minha mãe adoramos as suas músicas. Cara, eu fiquei emocionado, sabe? A dimensão, que às vezes as paranoias que os artistas vivem, como eu, é quando assim você vê que Natal é uma cidade muito complexa, né? É eventos de todos os tipos, né? Eu acho uma cidade, ela é muito efervescente, até tem coisas que a gente nem sabe, né? Verdade. Mas ela rola muita coisa e a gente fica numa paralela assim, é como se fosse assim, e tem horas que a gente fica até um pouco se lamentando, sabe? Porque não foi convidado para um tal edital, um tal projeto, mas você não percebe que você também não tem tempo. Sim. Mas a gente se lamenta porque é coisa da gente, né? Aí eu disse: pô, cara, mas você também não para, né? Tá sempre tocando aí, porque assim, quando você vê um grande evento como é o Carnatal, aí naquela ilusão da gente, a gente queria, poxa, a gente nunca foi convidado, mas é a sua praia, né? Então faz a tua, vai no teu caminho que vai, né? É outra vertente, né? É outra história, né? Então aí eu fico feliz quando tem uma coisa dessa, né? Uma revelação tão simples, natural, da menina, né? Uma história linda. Aí a música que você vai cantar foi essa aqui, ó. Flor Xanana. A flor xanana não é flor de cheiro, mas é formosa, tão bonita de se ver. Vem de manhã quando o sol nasce ligeiro, ela floresce pra brindar eu e você. Ela encanta meus caminhos passageiros, ela celebra nosso alvorecer. Mas quando eu volto lá pro meio-dia,
Ela se esconde brincando de bem querer. Ela se encanta meu caminhos passageiros. Ela celebra nosso alvorecer. Mas quando eu volto lá pro meio-dia, ela se esconde brincando de bem querer. Ah, flor xanana, flor tão bela, tu encantas a cidade. Fico te olhando bem cedinho da janela. Ah, flor xanana, flor tão bela, tu encantas a cidade. Fico te olhando bem cedinho da janela. São canções, né? Linda! Essa música é linda. Essa música ela é tão impressionante, cara, porque às vezes a gente não se dá... Ela cai no gosto assim, muito fácil, né? Eu tenho uma amiga que eu conheci ela lá de São Paulo, que era uma grande flautista erudita, né? Aí naquele período da pandemia, e a gente fazendo muita live, ela entrou e eu cantando essa música, ela se encantou e queria gravar. Nossa. E queria fazer uns arranjos para tocar com flautas. Aí eu mandei para ela, né? Inclusive eu acho que eu devo até encontrar, né? Celina, não vou lembrar o sobrenome. E eu achei interessante porque ela é uma flautista erudita, né? Que faz concerto em Nova York. É assim, danada, sabe? Workshop, uma professora. Então ela disse, Carlos, vamos montar essa música aí? Aí eu achei incrível assim como é que é a música. E é uma música preferida, sabe como é que é? Ela é o meu. O Pedro Mendes não tem Linda Baby? Ah, pois eu tenho. Assim, onde eu chego as pessoas pedem. Assim, eu vou nas escolas, aí o pessoal, nossa, e a Flor Xanana que é um patrimônio assim da cidade, né? E muita gente faz brinco, faz flores. E aí, cara, é muito massa, né? Mas era isso que eu sonhava. Quando eu percebi assim que podia ser artista, assim, poder divulgar minha arte, né? Aí eu disse, cara, se eu for, eu vou querer ser um cara assim que consiga marcar com o meu trabalho assim com a cidade, né? Como Alceu Valença marcou em Pernambuco, como Milton Nascimento marcou em Minas Gerais. Eu pensei assim nessa forma de ter uma identidade, sabe? E eu me esforço para isso, né? Carlinhos, assim, eu ia perguntar isso para você. Você é muito ligado a Natal. Você se define como você nasceu em Santos Reis, é isso. Então você, como você contou aqui no começo... Privilégio, né? Isso, Santos Reis, Rocas... Que é um dos bairros, assim, ele é tradicional, porque é um dos bairros da fundação de Natal, ali pelo Forte do Reis Magos, né? Então a gente tem toda essa... Eu tenho um orgulho, assim... Eu digo, eu nasci onde a cidade nasceu, porque a gente brincava ali no Forte. Você lembra que o Forte tinha uma ponte, né? Sim. Que tem um amigo também, José Carlos, que estudou comigo lá no José Sampaio, ali, ali aquela área é a área militar, né? Do Exército. Então, a escola ali é a escola Josefa Sampaio e a gente tinha colônia de férias lá no quartel do Exército, né? Então, eu vivi aquilo, então eu tenho um orgulho danado. Eu nasci na rua Antoniel Menezes, que é uma das ruas de Santo Reis, que mamãe morava numa casa que eu não esqueci, que era ali, quando você for para ali Santo Reis, não tem um corpo de bombeiro que ficava onde tinha Petrobras antigamente, e ali tem uma rua que cai lá, que é a rua Antoniel Menezes, que ela vai até a praia. Aí chega ali, em Brasília tem Vetinã, uma parte de Brasília Teimosa, e ali a gente, Antoniel Menezes, onde morava. Então, assim, para mim tem todo um simbolismo. Claro, com certeza. Né? Porque o Antoniel Menezes foi o autor de Serenata do Pescador, que é também uma música emblemática, né, na cidade. Mas, Carlinhos, assim, você também tem identificação com outros bairros, você é muito visceral nos bairros. Mãe Luísa, Centro, Beco da Lama. Por causa do meu trabalho social. Pronto, isso, eu queria falar sobre isso também. Eu dei aula 20 anos, quase 20 anos no Conexão Felipe Camarão, né, em Felipe Camarão. Sim. E aí muita gente me chama para ir em Mãe Luísa. Eu vou muito nas escolas, então
tenho uma escola de música agora, né, em Mãe Luísa, né? E dei aula em Igapó, então eu sou mais conhecido por causa das escolas, né? E eu sou uma pessoa que eu amo tocar, né, cara? Então eu não amo em querer ser assim, essa coisa muito artista, assim, muito. Porque eu gosto mais daquela coisa do contato mesmo. Da pessoa conversar comigo, assim, ah, que legal, aquelas curiosidades, sabe? Eu gosto disso, porque essa coisa artista, às vezes fica meio distante, sabe? Às vezes você é muito blindado e eu não cheguei ainda a esse estágio, né? Eu espero que, e a terapia que me ajude, se eu chegar, eu chegue bem legal, leve. Você faz terapia? Faço. Faz? Mas, menino, para segurar essas loucuras de hoje... Menino, não. Porque, cara, é por isso que a gente entra muito nesses conflitos internos. Sim. O artista, eu acho uma criança carente, sabe? Que ele fica o tempo todo achando que vai ser esquecido. Ainda imagina no Brasil, né? Que você não vai ser lembrado. Eu tenho essas psicoses também, por isso que eu tenho tentado curar. Porque a dimensão do nosso trabalho, ele vai no movimento natural que nem a gente se dá conta. Então, às vezes, você não percebe também, né? Verdade. Então, e é bom a gente ficar atento para você não cometer algumas gafes, né? Porque às vezes você é uma pessoa assim que não tirar o encantamento das pessoas. Isso. Certo? Porque aí você, nessa coisa muito artística de blindagem, ou até mesmo de as pessoas também se exceder também, né? Porque o pessoal diz que o artista pode tudo, mas não pode, né? Você não pode falar certas coisas. Você vai de um lado, é de uma cor, aí o caba é pinchado, os cabas cobram. Você tem que ser mais político, você não tem que ser. Aí eu tenho que, para lidar com esses conflitos muito grandes, muitos, né? Que às vezes, o Carlinhos é muito reservado, ou ele é muito zen. Ele não dá certo nesse projeto não, porque uma vez eu sofri tocar numa banda indiana, que era Atmadais, que era uma banda assim que só tocava mantras indianas. Aí eu me lasquei, sabe? Porque o pessoal não me chamava, cara. Aí eu já estava meio lascado, aí quando o pessoal não me chamava para os editais, porque alto repertório assim, para o São João, para o Carnaval, assim, não chame não. Porque Carlinhos agora acho que ele está meditando. Ele fica agora tocando na banda lá, só vem fazendo lá meditação. Eu disse, não, cara, não é isso não, é porque eu gosto de música, né? Me chamaram, eu tô aí, né? Que maravilha! Aí depois eu me recuperei quando eu vim tocar aqui no Beco da Lama, em 2018, né? Que surgiu o Choro do Caçoar. Isso. Com o edital do Centro Histórico pela Prefeitura. Vamos falar, para quem não conhece, o que é o Choro do Caçoar? O Choro do Caçoar foi uma tentativa da gente praticar o choro na rua, que era uma música... O choro, o ritmo choro, né? O chorinho é um ritmo brasileiro dos anos 10, anos 20. Porque é uma música difícil de tocar e executar, né? Sim. Então a gente, para praticar na rua, porque eu fui muito na roda de choro lá no Rio de Janeiro e fiquei encantado, né? Lá na Praça São Salvador, fui lá também no General Grissério e vi o pessoal assim fazendo chorinho. Ele chegava com a caixinha de som, não tinha nem som, viu? Chegava com a caixinha de som, aqueles caras bem de idade, chegava assim, ligava seu violão, cada um no seu volume, e eram os caras aí eram os artistas famosos, Yamandu, o Marcos Suzano. E aí eu vi aquilo e fiquei encantado, né? Marcos Pereira, do violão. E aí, aquele que também, que toca com o Chico Buarque, que é o Marcelo Bernardes. E aí eu vi muito isso, aí disse, rapaz, eu acho que vamos tentar fazer isso ali em Natal. Aí conversei com o pessoal da Estação do Cordel, Fernandinho Regis, grande músico, assim. Fernandinho Regis do Fuxico de Feira. Do Fuxico de Feira. E com Anchieta Menezes, que já estava com essa ideia também, e a gente, vamos botar um nome, e a gente, em vez de passar o chapéu, a gente passa o caçoar, né? E eu já sabia também que antes já tinha tido um chorinho naquele tempo com
Camilo, no Catita, né? E depois parou, foi aqui, começou em Nazaré, ali no Beco, né? Quando o Jackson era dali. Isso. Então, aí pegou, cara, que era tanta gente. E eu nem me dava conta, porque a gente fazia voluntariamente. Aí depois, graças a Deus, a prefeitura entrou no Natal em Natal, né? Isso. Colocou a gente, aí a gente já esticou, fez no Alecrim. E foi pegando, aí parou, e depois, por causa da pandemia. E depois, pelo edital também, eu fazia, hoje tem Samba no Beco. Depois veio Serenata Luar de Natal. Aí eu virei popstar, né? Aí eu fiquei assim, porque eu estava de manhã, no sábado, no Choro do Caçoar, e de tarde eu estava no Samba do Beco. Cara, eram umas 3.000 pessoas. E era uma coisa de louco, assim. E ali eu tive momentos incríveis. A gente viu no dia que o Flamengo foi campeão, de novo, né? Da Libertadores. A gente viu quando ouviu a notícia que João Gilberto faleceu, eu chorei na hora, assim, porque era um grande... E outro dia foi quando Beto Carvalho também. E tudo isso acontecendo, né, assim... Durante a música. Durante o tempo que eu estava aí disparado. Então aí pegou. Hoje, é claro que hoje, com a retomada desse ano, foi muito difícil, né? E a gente percebe que o público estão ainda receoso, né? Você vê que a dificuldade é muito grande para se manter. Sim. E agora a gente entrou de novo no edital do Natal em Natal, né? Graças a Deus. Porque senão a gente não aguenta para manter, né? Então o Choro do Caçoar é como a quinta-feira do samba, do batuque do samba, né? Sim. São resistência. Exatamente. Que a cidade às vezes não entende. Os próprios comerciantes aqui não entendem. Queria era para chegar junto mesmo. Exatamente. Né? Assim, chegar mesmo, bota ali R$50. Porque movimenta, sabe? E eu vejo a batalha ali de Carlinhos Brito, né? Sim. Os meninos. Porra, foda. É batalha. Sabe? O programa está quase chegando ao fim. Já temos 1 hora de programa, a produção está alertando aqui. Tanto vai ter show aqui no Bardalos, como Carlinhos Zen vai para um show no Marralila, 20 horas. Pronto, quem quiser assistir Carlinhos, continuar aqui com as músicas dele, 20 horas no Marralila. Ai. E aqui no Bardalos nós vamos ter Walter Nazário convidando Casa Suja, daqui a pouco às 19. E às 21 horas, Rodolfo Amaral. Rodolfo Amaral é um grande Rodolfo. Grande pra Rodolfo. Mim, eu acho que sim, o Rodolfo é para mim um dos caras assim, para mim uma enciclopédia mental assim de música brasileira. Sim. Sabe, eu conheci ele. Ele tem um show com o Nubia Lafayette, é que é uma coisa fantástico, cara, é fantástico. Eu lembro que uma vez a Ademir Fonseca veio aqui, era nos 80 anos dela, que foi uma homenagem lá na Assembleia, né? E eu fui convidado, tive a honra de ser convidado, até que foi uma amiga, Lucy, que trabalhava lá, e ela ligou assim, eu estava no auge ali do Chorinho, né? Esse carinho eu queria, quando fui convidado em um regional, aí eu pensei, e Rodolfo já andava conversando muito com a Ademilde. Aí eu disse, Rodolfo, vamos. Eu furei, eu sou um cara meio perigoso, sabe? Porque eu sou um cara muito solidário, cara. Aí eu disse, Rodolfo, ele acabou entrando no show mesmo. E aí a Ademilda amou, sabe? Porque já andava falando com ele, né? E foi massa, depois foram conversar. Assim, a gente saiu até na van. O pessoal da produção ficou doido, né? Eu disse, não, cara, abre caminho, cara. Música é isso. Porque, olha, Cefas, sabe por que eu tenho isso? Eu morei 10 anos em São Paulo. Aí uma vez eu fui assistir ao Missáter, no Memorial da América Latina. Um show que estava no auge, assim, do Pantanal e tal. Era o cara, né? Aí, na plateia, cara, sabe quem tava? Era Belchior e Renato Teixeira. Só isso? Só. Aí, de repente, sabe o que ele fez? Você sabe que o Memorial, ele tem... O palco é frente e trás, né? É. Meu irmão, ele disse... O Belchior, dá uma canja aqui pra gente. Bicho. Aí, Almir, sabe? Renato. Porra, cara. Eu acho que é isso, sabe? Se a gente fizer isso, a gente
quem ganha é o público, né? Assim, então eu sou assim, lá no Caçoar é uma zoeira, né? Às vezes, se você cantar, se for lá, você sabe, aí às vezes acontecem umas coisas engraçadas, né? Tem pessoas que não entram no tom, e dizem, tenha calma. Vamos devagar, vamos com calma que você vai entrar. O show do Caçoé é todo sábado. 15 dias. 15 dias, às 10 da manhã, lá na Praça João Maria, Isso, no centro de Natal. Aqui pertinho. Né? É só chegar e assistir. Leva o banquinho, fica em pé. Eu tava ontem lá nessa muvuca de ontem do samba, da quinta-feira aqui, né? Sim. Para todos os gêneros, encontrei muita gente, encontrei Tiago Ladeira, que canta pra caramba, que ele faz o trabalho do Chico. Do Chico, com Rafael Barros. Isso. Aí eu disse, ô Tiago, vai lá, cara. Vem cantar uma música do Chico amanhã. Ele, se vier, venha, né? Tá convidado. E aí vai com a bexiga, né? Que maravilha. Eu sou uma figura, cara. Aí o pessoal entra às vezes no meu Instagram e diz assim, Carlos, eu sou músico, tô passando em Natal, eu posso dar uma canja lá no Caçoar? Vá lá. Pronto. Chegue lá. O importante é Só aglutinar. chegar. Porque isso acontece nas rodas mais assim, o choro é isso, né? Mesmo que você toca uma música, não tem problema. O importante é se agregar, né? Muito bonito isso. E vamos a ler os últimos comentários. A mesma Jarita. Geraldo Carvalho e Irã Barreto, vocês fazem parte de nossa cultura, junto com Carlinhos e muitos outros. Parabéns a todos. Ó, que bonito. Márcio Franco, Carlinhos Calmos. Calma. É porque é o seguinte... É uma piada pessoal. Se eu fosse botar meu nome de novo, eu ia botar Carlinhos Simpatia. Mas Zen já é Zen, né? Pronto. Você não é só Zen, você é Zen. Sabe por que eu botei esse nome, cara? É porque eu tinha uma confusão danada, porque eu morei em vários lugares, aí o pessoal aqui já chamava Carlinhos Bico de Ouro. Quando eu gravei o primeiro disco com o Pedro Mendes, Esquina do Continente, eu chamava Carlinhos da Flauta. Pode olhar lá, era eu. Aí, quando eu chegava nos lugares, o pessoal lá em São Paulo chamava Carlinhos de Natal, Carlinhos de Freitas. Na universidade era Carlos Freitas, né, que era muito formal. Aí eu disse, cara, eu vou resolver isso aí, né? Aí fui Rosa Cruz, né? Conheci um pessoal que era budista. E aí eu fui assim descobrindo o mundo, que eu sempre buscando o equilíbrio na cabeça, que eu tinha tudo para pirar. Nossa. Porque meus amigos eram assim, tudo, a geração assim, que tomava todas, fumava todas, e eu assim com medo. Eu já entrei na música com medo, porque eu peguei uma rapaziada assim, que eram mesmo dos anos 70, né, bicho? Ou você entrava ou não entrava. Aí eu já entrei assim meio com medo, né, assim. Porque se eu entrava, eu não voltava, né? Porque eu já não era assim uma pessoa normal, né? Era. Porque às vezes eu imaginava quando eu dei aqui o primeiro tapa, lá no bar do buraco, eu fiquei igual um astronauta, assim. Aí eu disse, não, isso não dá pra mim, não. Aí eu peguei, por causa de um poema, O Galo Tece Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Exatamente. E a gente trabalhou numa aula de semiótica, aí eles trabalhavam os S's. Aí eu disse, cara, e li um livro chamado A História Cavalaresca do Arqueiro Zen. Achei massa, aí me senti ele, né? Que era um alemão que foi morar no Japão, que queria aprender as práticas de artes marciais. Aí eu coloquei Carlos Zenz. Era um foguete, né? Um foguetão. Isso do lado bem zen, e meu disco, ele tinha um lado New Age, porque naquela época estava rolando muito uma música New Age, assim, mas New Age não era aquela coisa de... Não era assim, não era viagem não, New Age era aquela coisa de batistaca, com aquelas influências, assim, muito doida. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um show em Guaratinguetá, tinha uma banda que eu formamos lá em São Paulo, chamada Banda Mata Atlântica. Quando a gente chegou lá, cara, o pessoal tava nessa viagem, assim, já das baladas, né? Já anunciando nos anos 80. Quando a gente chegou lá, tinha uns bocados de morcego, assim. A ornamentação do bar era cheia de morcego. Aí a gente, eu acho que convidaram a gente errado, né? Porque a gente só fazia, era música, assim, de Egberto Gismonte, Hermeto Pascoal. Cara, aí de repente, quando a gente terminou, sabe aquele show que ficou assim, um vácuo? O pessoal só esperando quando entrou o DJ, naquela época, os anos 80. Bicho, aí virou uma Babilônia.
Só deu tempo a gente sair. Pronto. Aí eu fiquei nessa coisa muito zen, mas buscando esse equilíbrio, né, até hoje, né? Haja história. Eu lembro de uma vez, Carlinhos, que a gente foi para um evento, uma quinta literária de Aloysio Azevedo, Nossa. na antiga Nobel. A gente foi às 8, 9 horas, acabou que foi ficando bom, ele fechou com a gente dentro. Foi. A gente ficou até 2 da manhã lá. Foi tomando vinho e sabe o que eu me lembrei? Que eu vi essa foto com o grande, aquele menino que faleceu, o Dalberto. Júnior Dalberto. Pô, você ele lembra, tava cara? Lá. Era. Não Tava foi? Tiago Gonzaga, Pode Júnior crer, Dalberto. cara. Isso. Foto massa. Foto massa. Inclusive vai ter um evento agora na Manibu, né? Que ele mandou. Foi ontem. Puta que pariu, eu tô lascado. Eu ia perguntar, porque você não foi, como você disse que foi pro lançamento do livro É porque eu não Diógenes. podia. Cara, esse período de dezembro é foda. A gente comentou, tá tendo muita coisa aqui. Não também, dá tempo. Eu caí nos 60 anos de. Foi massa, né? Com o Manuel Azevedo, né? Sim. Foi emocionante, cara, que tem umas composições lindas. Ele é ótimo, Puta, ótimo cara, poeta, eu- ótima pessoa. Puta, aí eu tudo bem, eu não perdi não, porque eu não me lembrei, né? É. Aí caí ali no beco da lama, pronto. Mas, Muito bom. E o programa vai chegando ao fim com o último comentário e música, claro. O último comentário, Elias Rodrigues da Silva. Abraço aos potiguares. Flor Chanana é a minha preferida. Esse aí é o irmão de Antônia, meu fã, que vai me pegar no aeroporto quando eu for agora lá. Que bacana, grande pra abraço, Americana. Elias. Elias, você... Ele é de Coral, irmão de Antônia, minha esposa, né? Ah, que maravilha. Então, um grande abraço para você. De Americana. De Americana. Grande São abraço Paulo. para a cidade de Americana, no interior de São Paulo. E o programa vai se despedir com a música. Agradecer a Carlos Zenz. Obrigado por ter vindo, querido. Puta, cara, Foi um momento lindo aqui, você aqui. eu tô muito contente, assim, porque minha terapia tá dando certo, né? Opa, É. que bom. Eu não tô com medo, não tô com medo. Inclusive, até hoje, eu comprei uma camisa com uma frase de Belchior, que é aquela: amar todas as coisas, coisas que me interessa mais. Amar. Amar e mudar as coisas e me mudar as interessa coisas. mais. Isso. Pronto, essa, que eu acho obrigado. que essa foi a frase que hoje traduziu o que eu estou vivendo, né? Eu até comprei essa camisa aqui no centro, lá no Menino, na Casa do Rock. Eu faço propaganda mesmo. Isso, mas tem que fazer mesmo. São irmãos, né? Então vou só me despedir que a gente Tá. vai fechar com música. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho na assistência de produção, apoio logístico de Ricardo Nelson e Lula Belmont, sempre toda sexta-feira às 17h30, ao vivo no Bardalos, podendo interagir e podendo comentar pelo Facebook. Agora vamos terminar com música, com flauta, Carlos Zenz. Eu vou fazer uma música do Cachimbinho chamado Eu Quero É Sossego, que tem uma história rapidinho, que Cachimbinho, Sim. um grande músico brasileiro, que é aqui de Itaipu, Sim. e foi arranjador na rádio Jornal do MEC, né, maestro. E ele, quando voltou para Natal, aí perguntaram a ele assim, foi morar lá nas Rocas, aí disse assim: Cachimbinho, por que você voltou pro Rio? Eu só quero é sossego, amigo. Quero é sossego. Então, ó.
Parabéns, Carlos Zenz, e até o próximo Conversa de Botequim.